Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Ainda estamos dentro da nossa série de aulas ligadas à matéria de Teoria Geral do Direito Civil e, como sabem, estamos agora a abordar sobre a relação jurídica. Na aula anterior, fizemos aqui uma pequena abordagem relativamente a este tema e hoje vamos desenvolver efetivamente o regime jurídico, ou seja, a subdivisão da relação jurídica. Portanto, para hoje vamos falar sobre as pessoas, no caso, os sujeitos da relação jurídica, mas vamos focar essencialmente nas pessoas físicas. Como sabem, as pessoas estão divididas em pessoas coletivas e pessoas físicas ao singular e é sobre essas últimas que vamos aqui abordar. Portanto, convido a assistir o vídeo até o fim para que possa perceber como é que se desdobra este tema essencial para o direito civil. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier. Ora, como frisado na aula anterior, as pessoas físicas ou singulares são, na verdade, todo o ser humano que circula no mundo. Podemos também dizer no universo, na medida em que somente no planeta Terra é onde existam ou habitam efetivamente as pessoas. Portanto, a partir do momento em que você nasce, a partir do momento em que o indivíduo, o ser humano nasce, efetivamente vai considerar-se como uma pessoa e, portanto, adquire os direitos de personalidade. Já que abordamos sobre o princípio inerente aos direitos de personalidade, o reconhecimento da pessoa e dos direitos de personalidade, então, se quiser, vai lá, vê logo a primeira aula inerente à matéria de Teoria Geral do Direito Civil, vai lá e vê efetivamente como é que se desdobram, quais são os direitos de personalidade intrínsecos à pessoa humana. Neste contexto, para estudarmos as pessoas físicas como tal, vamos, nessa perspectiva, abordar alguns temas essenciais. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a personalidade jurídica. Em segundo lugar, abordaremos sobre a capacidade jurídica. Percebam que neste tema da capacidade jurídica poderemos encontrar outros subtemas, incluindo a incapacidade, e para não sermos muito longos na nossa explicação, vamos dividir então este tema das pessoas físicas em duas partes. Isto é, nesta primeira fase vou abordar efetivamente sobre a personalidade jurídica e a capacidade jurídica como tal, e na segunda parte, relativamente a este tema das pessoas físicas, poderemos então abordar sobre as incapacidades jurídicas. Bem, nesse sentido, vamos então agora olhar para a questão da personalidade jurídica. O que é efetivamente personalidade jurídica? Quem é detentor de personalidade jurídica? Se ficou atento na nossa aula anterior, percebeu que nós definimos a personalidade jurídica como sendo a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações. Isto é, todo indivíduo que nasce, todo ser humano que circunda o nosso planeta tem efetivamente direitos e obrigações, direitos e deveres. Isto é, os direitos intrinsecamente ligados à pessoa, normalmente nós os temos a partir do momento em que adquirimos a personalidade jurídica. E quando é que efetivamente se adquire essa personalidade jurídica? Já que também abordamos na aula anterior que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, atentem que, quando falamos sobre o regime jurídico da relação jurídica, vimos que está subdividido em 4 partes e a primeira parte é ligada às pessoas, ou seja, o título segundo da parte geral do Código Civil vai efetivamente abordar sobre a relação jurídica e a primeira parte é inerente às pessoas. Por quê? Porque as pessoas são os sujeitos da relação jurídica, ou seja, somente podem ser considerados como sujeito da relação jurídica as pessoas. E vimos que podiam ser as pessoas físicas e as pessoas coletivas, mas vamos deixar as pessoas coletivas para estudarmos no seu fórum específico. Bem, então, se eu sou pessoa, quando é que efetivamente vou adquirir essa personalidade jurídica? Nos termos do artigo 66 do Código Civil, como eu ia dizendo,
adquire-se a personalidade jurídica com o nascimento completo e com vida. Isto é, tão logo o indivíduo nasce e respira, ele automaticamente é titular de direitos e obrigações. Por quê? Porque adquiriu a personalidade jurídica. Não obstante a isso, a nossa lei não faz menção, efetivamente, quando é que podemos considerar que alguém nasceu completo e com vida. Nesse sentido, vamos ter que olhar para a doutrina que, segundo o nosso livro objeto de estudo das nossas explicações, no caso o manual do professor Carlos Brito da Silva, para considerarmos alguém ter nascido com vida, basta simplesmente existir uma separação do recém-nascido com a genitora, efetivamente dá-se um nascimento completo e com vida. Percebam que ele deverá pelo menos respirar para que possa efetivamente adquirir a personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é necessário a separação do cordão umbilical para que o indivíduo adquire efetivamente a personalidade jurídica. Também outra situação que devemos ter em conta é que este nascimento completo e com vida, normalmente não é necessário que exista um prazo. Ou seja, bastou o indivíduo nascer e respirar apenas um segundo, segundo a lei e segundo a doutrina dominante no regime jurídico angolano, bastou respirar um minuto, um segundo, um centésimo, o indivíduo adquiriu a personalidade jurídica. Diferente do que ocorre, por exemplo, no ordenamento jurídico espanhol ou no ordenamento jurídico italiano, onde, para que se possa ser atribuída a personalidade jurídica a alguém, este recém-nascido deverá respirar no máximo 24 horas para a Espanha e na Itália no máximo 12 horas. Mas em Angola, em particular, não há efetivamente esta exigência porque bastou o indivíduo nascer, automaticamente adquire a personalidade jurídica. Mas, não obstante a isso, também devemos ter em conta aqui a situação dos nascituros. Se perceberem, na aula anterior eu já aqui abordei sobre a questão dos nascituros. Normalmente os nascituros são as pessoas por nascer. Eles de por si não têm personalidade jurídica. Por quê? Porque só adquire-se a personalidade jurídica com o nascimento completo e com vida, mas podem ser considerados sujeitos sem direitos e, por essa razão, podem, algumas vezes, também serem partes numa determinada relação jurídica, ou seja, podem ser sujeitos de uma relação jurídica. E esses nascituros, como eu já que referi, são aqueles indivíduos que estão por conceber. Por conceber não, por nascer. Na verdade, já estão concebidos dentro da barriga da sua genitora e, no entanto, estão simplesmente a aguardar o prazo, que são os 9 meses, para poderem efetivamente nascer. E se nascerem completos e com vida, vão efetivamente adquirir a personalidade jurídica. E os concepturos, por sua vez, são os que estão por conceber. Nesse sentido, ainda nem sequer houve fecundação entre os progenitores, mas aquele concepturo como tal já pode ser sujeito a uma relação jurídica. No entanto, se existir uma doação, se existir outras situações, até mesmo no que diz respeito à sucessão, um nascituro como tal, um nascituro, não um concepturo, um nascituro pode já ser considerado herdeiro, ou seja, pode fazer parte da linha dos herdeiros do decujus. Percebam que eu estou a falar aqui de decujus porque o decujus é normalmente o autor da sucessão. O indivíduo que faleceu e, no entanto, deixou o património é considerado decujus em termos jurídicos. Bem, então, deixando esse património, tendo alguém ou um bebê já sido concebido, vai efetivamente poder ser herdeiro. Já a questão dos concepturos, não. Concepturo ainda nem sequer foi concebido, não pode ser considerado herdeiro, mas pode já fazer parte ou ser contemplado dentro do testamento de alguém. Como eu já disse na aula anterior, vamos supor que eu tenho um património vasto e, no entanto, quero deixar
uma prenda ou um bem concreto para o meu futuro neto. Percebam que eu nem sequer tenho filho, mas já posso contemplar o meu futuro neto no testamento. Isto é, depois de eu fazer o meu filho, que eu faça, depois de eu fazer o meu filho, o filho do meu filho, no caso o meu neto, é que vai ser titular. Nem sequer existe, nem sequer tenho noção de como ele vai ser, mas então já posso contemplá-lo dentro do meu testamento. Mas nunca poderá ser aquele indivíduo concreto, ser considerado herdeiro, porque nem sequer a sua existência está prevista. Bem, basicamente isso que podíamos olhar relativamente à questão da personalidade jurídica, a questão da sua aquisição e também a questão dos concepturos e nascituros. Vamos agora analisar a questão da perda do direito de personalidade. Bem, o artigo 78 do Código Civil vai, na verdade, nos estabelecer quando é que efetivamente se perde a personalidade jurídica. E se repararem, a personalidade jurídica se adquire-se com o nascimento, como é que ele podia se perder? Respondam-me. É isso mesmo. Perde-se com a morte. A partir do momento em que o indivíduo falece, consequentemente perde a sua personalidade jurídica. Ou seja, todos aqueles direitos de personalidade, os próprios direitos de personalidade que já aqui abordamos, perdem-se com a morte. Não obstante a isso, existem os outros direitos patrimoniais que normalmente vão ser suscetíveis de sucessão e também já aqui abordamos sobre o fenômeno sucessório, porque aqui em Angola, por exemplo, não é como nos outros ordenamentos jurídicos, nós temos a possibilidade às vezes de ver novelas, ver filmes e constatamos que em outras realidades sociais ou em outros ordenamentos jurídicos, pessoas há que deixam a sua herança exclusivamente a uma única pessoa, a um cão, a um gato. E isto em Angola não se verifica de maneira alguma. Por quê? Porque existem, como já que aprendemos, a distinção entre a sucessão legal e a sucessão testamentária, e normalmente o depújos não pode afetar na sua partilha, ou seja, na sua manifestação de vontade, nunca poderá afetar a legítima, porque a legítima é a quota que a lei atribui especificamente aos herdeiros legitimários, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os seus pais, por terem uma aproximação muito forte consigo, não podem ser deixados de parte, ou seja, a lei não permite que eles não tenham uma parte do seu patrimônio quando falecer. E se ter que deixar testamento, vai ter que efetivamente não violar a parte que a lei deixa ou obriga a que sejam efetivamente para os seus filhos, caso não tenha, seus pais não tenha filhos, mas tenha netos, para os seus netos, caso não tenha nem filhos nem netos, para os seus pais, se esses ainda estiverem em vida. Portanto, são situações que já abordamos e convido-lhe mais uma vez a ver o nosso vídeo ligado a esta matéria. Acho que tem aqui no card fenômeno sucessório, vai lá ver e aprenda mais como é que se efetivamente desdobra este princípio básico do direito civil. Bem, posto essa situação, a morte como tal pode ser uma morte natural ou uma morte presumida. Morte natural por quê? Porque normalmente chegamos a uma dada fase da vida em que os nossos órgãos, nossas células já não aguentam estar aqui neste mundo e temos que partir para melhor. No caso, temos que estar lá com o nosso Senhor bom Deus. E nesse contexto, morremos naturalmente. Pode ser também por meio de doença, de forma forçada, pode ser por outras situações que desencadeiam-se efetivamente a morte natural, e a partir do momento que existe morte natural, há também a perda dos nossos direitos de personalidade. Não obstante, aqui existem alguns direitos que não cessam com a morte, como os direitos de património, também o nosso direito à honra, e o Código Civil também protege efetivamente a imagem dos falecidos e, portanto, todos os demais direitos de personalidade cessam com a morte natural. Também pode-se desencadear a morte presumida, como aqui referi. Morte presumida
Acredito que é só juntar presunção, significa que o indivíduo provavelmente esteja morto, e o artigo 114 do nosso Código Civil, o seguinte, vamos ali encontrar o regime jurídico da morte presumida. Morte presumida ocorre normalmente quando o indivíduo desaparece por um determinado período de tempo sem dar qualquer notícia sequer. O indivíduo desapareceu, né? Desapareceu, não sabemos onde está, não dá notícias. No entanto, existem alguns direitos que têm que ser salvaguardados, no caso, o patrimônio daquela pessoa que desapareceu, caso exista. Se for casado, pode-se, algumas vezes, por meio da morte presumida, aquela pessoa procurar outro parceiro, enfim. Nesse contexto, com a morte presumida, na verdade, abre-se a questão da curadoria. Vai ser designado um curador que vai gerir efetivamente o patrimônio do indivíduo que presumivelmente faleceu, e também em função do passar do tempo, quanto mais tempo passar sem dar notícias, também a situação vai piorar, se assim podemos dizer. Bem, nessa questão da morte presumida, é isso que a gente pode ter em conta. Depois poderemos também aflorar melhor em sede própria. Por enquanto é isso que podemos ter em conta. Outra situação que desencadeia a própria morte ou a perda da personalidade jurídica é a morte por comoriência. Bem, o que é isso de morte por comoriência? A morte por comoriência ou presunção de comoriência ocorre normalmente quando duas pessoas muito próximas, até herdeiras uma da outra, morrem num único evento ou num mesmo evento. Dito de exemplo, um incêndio que ocorre dentro de uma residência familiar. Está ali o pai, está ali a mãe, está ali os filhos, ou a maioria dos filhos. No entanto, existe um filho que efetivamente não está aí no momento. Bem, por ser difícil depois determinar como é que vai ser a situação da herança e não só, o artigo 68, número 2 do nosso Código Civil vai definir que, quando seja difícil designar em quem morreu primeiro, quem morreu depois, devemos efetivamente determinar que aquela morte foi simultânea, ou seja, todos morreram ao mesmo tempo. Esta é a presunção por comoriência, porque fica efetivamente difícil determinar quem faleceu primeiro, no caso do incêndio concreto. Há outros exemplos que se apresentam normalmente nas universidades e também nos nossos manuais é a questão do acidente de aviação. Um avião que vai efetivamente despencar e estão naquele mesmo voo dois indivíduos que são herdeiros um do outro. Como é que fica depois a questão da sucessão? Na verdade, essa matéria da morte por comoriência, por essa razão daqui a falar muito de morte, é porque estão ligados efetivamente aos direitos das sucessões, como aconteceu com a morte presumida. Aqui na morte por comoriência também o objetivo é efetivamente salvaguardar a questão dos herdeiros. Bem, outra situação que ainda pode se desencadear aqui dentro da morte é efetivamente a morte onde não consegue se definir ou identificar o morto, naquelas mortes que efetivamente fica difícil determinar se a pessoa que faleceu é mesmo a pessoa que nós imaginamos, se não, então nessas perspectivas ou nessas situações, porque pode ocorrer, presumimos que quem morreu é uma pessoa, né, dado a impossibilidade de reconhecer ou identificá-la, mas todavia, depois de envolvido um tempo, a mesma pessoa aparece como um fantasma, mas pronto, não é um fantasma porque na verdade era só alguém que tinha as suas características, mas na verdade não era ela, e portanto para essas questões de onde fica difícil a identificação do cadáver, nós não vamos aplicar efetivamente o mesmo regime que aplicaríamos, por exemplo, na morte natural ou na morte por comoriência, como vimos há pouco, mas vamos aplicar aqui o regime da morte presumida, ou seja, presume-se que o indivíduo faleceu, porque efetivamente não conseguimos definir as características próprias do indivíduo que faleceu e, portanto, abre-se aqui também o regime da morte presumida, define-se um curador
e todas as situações previstas nos termos do artigo 114 e seguintes. Vai lá, faça uma leitura bem minuciosa sobre este regime da morte presumida, porque é essencial para o estudo das pessoas. Bem, não obstante a isso, vamos agora analisar a questão da capacidade jurídica, mas antes, se é novo no canal, convido-lhe já agora para subscrever-se, deixar o seu gosto, comentários, sugestões, críticas, ativar o sino para que assim o YouTube possa lhe notificar sempre que eu subir um vídeo novo e, mais do que nunca, compartilhe os vídeos, compartilhe o máximo que puder, porque é muito importante que a nossa sociedade angolana possa ter o mínimo de conhecimento jurídico, porque assim poderemos saber fazer valer os nossos direitos. Bem, dando sequência, vamos então agora olhar para a questão da capacidade jurídica. Bem, a capacidade jurídica, diferente do que ocorre com a personalidade jurídica, esta tem como finalidade essencial a suscetibilidade de nós podermos fazer valer aqueles direitos e obrigações que adquirimos com a personalidade jurídica. Não obstante a essa aquisição da personalidade jurídica, nós temos a capacidade de efetivamente poder fazer valer estes direitos. É nesse sentido que o regime da capacidade jurídica vai, na verdade, dividir-se em duas modalidades. Atenção que a capacidade jurídica também vem consagrada nos termos do artigo 67 do nosso Código Civil e, portanto, como já dizemos, tem essa subdivisão, a capacidade de gozo, capacidade de aquisição, se assim quisermos, ou a capacidade de direito, e, em segundo lugar, a capacidade de exercício ou a capacidade de fato. A capacidade de gozo ou a capacidade de direito tem, na verdade, como finalidade essencial a própria aquisição dos direitos de personalidade. Isto é, todo indivíduo que adquire a personalidade jurídica, consequentemente, tem a capacidade de gozo. Ou seja, eu tenho a suscetibilidade de gozar de todos os direitos que me são concebidos com o meu nascimento completo e com vida. Isto é, direito ao nome, direito à honra, direito à vida, o direito à integridade física, à integridade moral e todos aqueles outros direitos de personalidade que a gente já abordou, o próprio direito à propriedade, porque todo indivíduo tem direito à propriedade. No entanto, eu tenho que trabalhar em função do capitalismo que reina no nosso Estado angolano, tenho que trabalhar para poder fazer patrimônio, para poder ter propriedade. Algumas pessoas não precisam disso porque, por exemplo, já tem uma herança, tão logo nasceu, já tem herança, porque foi contemplado ou num testamento, ou se calhar já é herdeiro porque era nascido, já tem propriedade. No entanto, tem efetivamente essa capacidade de gozo, por isso é que muitas das vezes a capacidade de gozo vai confundir-se com a própria personalidade jurídica. Por quê? Porque uma vez nascido tenho efetivamente essa suscetibilidade de poder gozar de todos os direitos que me são fornecidos. No entanto, esse gozo também é aqui feito, por essa razão que nós vamos olhar para a pessoa como tal, ou a pessoa como um todo, e a nossa Constituição não restringe a pessoa por raça, por cor, nem por nada, somos todos iguais perante a lei e, no entanto, temos todos os mesmos direitos. Não obstante a isso, a capacidade de exercício, por sua vez, é nada mais nada menos do que a suscetibilidade de agir de per si, sem depender de ninguém. Ou seja, não obstante a aquisição dos direitos que eu adquiro com nascimento concreto e com vida, será que eu posso adquiri-los? Será que eu posso exercê-los imediatamente ao meu nascimento? Claramente que não. Por quê? Porque devemos depois ter a capacidade de exercício. E essa capacidade de exercício vai nos permitir efetivamente gozar ou exercer os nossos direitos de forma individual e independente, sem efetivamente depender de ninguém, e não obstante a isso também poderá nos permitir determinar terceiros a praticarem atos por nós, por meio de procurações, por meio de mandatos e tantos outros contratos que permitem efetivamente essa possibilidade. No entanto, somos nós que escolhemos, somos nós que determinamos, porque efetivamente temos essa capacidade de exercício. Nesse contexto,
Quando é que se adquire efetivamente a capacidade de exercício? Quem é efetivamente detentor da capacidade de exercício? Como eu já perguntei há pouco. Será que pelo facto de eu ter nascido adquiro a personalidade jurídica, ou melhor, adquiro a capacidade de exercício? Não. Regra geral, para podermos ter essa capacidade de exercício, devemos, em primeira instância, adquirir a maioridade. Ou seja, todo indivíduo que atinge a maioridade, em Angola, a maioridade é a partir dos 18 anos. Existem estados ou países como os Estados Unidos, onde a maioridade é com 21, existem outros que é com 16, mas em Angola, e nós devemos focar-nos no nosso ordenamento jurídico. Eu sei que você que me assiste agora tende a assistir muitas séries dos Estados Unidos, do Brasil e outros países, e lá efetivamente existem questões ligadas ao direito muito diferentes do contexto angolano. Portanto, nós devemos focar-nos no nosso contexto, na nossa realidade. Em Angola, a maioridade atinge-se com os 18 anos. E a partir do momento em que eu completo os 18 anos, tenho efetivamente a capacidade de exercício. Todos os direitos que eu adquiri com o nascimento completo com vida e tinha eles na capacidade de gozo, poderei, a partir dali, exercê-los de forma individual, celebrar negócios, praticar atos de forma autónoma, gerir o patrimônio a partir do momento em que eu atinjo a maioridade. Bem, há algumas situações ou algumas exceções a essa matéria e, portanto, é o que a gente vai abordar na próxima aula, que são as questões das incapacidades. Ou seja, não obstante o indivíduo, algumas vezes, atingir a maioridade, atenção que essa maioridade também pode, algumas vezes, ser antecipada por meio da emancipação. Emancipação é um fenômeno que ocorre sempre que os pais, que são, em regra, titulares do poder paternal, permitirem que os seus filhos menores, vai variar em função do sexo, o sexo masculino a partir dos 16, o sexo feminino a partir dos 15, já poderem praticar determinados atos. Então chama-se a isso emancipação. Por outro lado, outras exceções que podem ocorrer ainda dentro do que diz respeito às capacidades são as incapacidades por maioridade, já que abordamos, todos os menores, regra geral, não podem agir de por si, não têm capacidade de exercício. Outra situação são os inabilitados. Os inabilitados, os interditos, regra geral, são algumas pessoas que, em função às circunstâncias que têm, quer psíquica, quer por consumirem excessivamente bebidas alcoólicas, quer pelo facto de delapidarem o seu patrimônio de forma muito rápida. Então, a lei permite que esses indivíduos possam ser declarados inabilitados ou interditos, desde que exista efetivamente um processo próprio. Nosso Código Processual Civil tem um regime próprio para a aplicação da interdição e da inabilitação. Então, apesar de ter atingido a maioridade, se for declarado interdito ou inabilitado, também não poderá efetivamente poder exercer o seu direito de forma livre. Também pode-se enquadrar dentro das incapacidades as incapacidades nupciais, porque quando alguém celebra ou contrai matrimônio, casa-se, se assim preferir, alguns atos estarão limitados, ou seja, não poderá praticar muitos atos porque vai depender do outro cônjuge. Então, vai aqui existir uma incapacidade relativamente à prática de alguns atos, porque vai depender efetivamente da anuência da sua parceira ou do seu parceiro, se preferirmos, do outro cônjuge. Bem, outra situação que ainda podemos enquadrar dentro das incapacidades são as incapacidades acidentais. Incapacidades acidentais ocorrem sempre que, em função de uma circunstância acidental, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de drogas, nós às vezes somos submetidos à hipnose também e tantas outras situações previstas nos termos da lei. Somos obrigados a praticar determinados atos ou praticamos determinados atos que efetivamente não condizem com a nossa vontade. E percebam que essas incapacidades acidentais, apesar de serem determinadas incapacidades, e percebam que existe um regime próprio no Código Civil, a partir do artigo 122 e seguintes, salvo o erro,
que estabelece efetivamente as incapacidades, já começa por minoridade e vai até a inabilitação, mas a incapacidade acidental, por sua vez, não está ali. Ela enquadra-se dentro do regime dos vícios de vontade. Bem, em síntese, é isso que eu tinha preparado para hoje, né? Vamos olhar efetivamente para as pessoas físicas como todo ser humano que habita no planeta Terra, nasceu completo com vida, adquire a personalidade jurídica e esta pode perder-se por morte natural, por morte presumida, e também analisamos a questão da capacidade jurídica, que está subdividida em dois elementos: capacidade de gozo, capacidade de exercício. E não obstante a isso, podem ainda configurar-se algumas incapacidades e aqui destacamos elas no seu todo. Espero ter sido claro e coerente nas explicações. Em caso de dúvida, já sabe, tem as minhas redes sociais na descrição, ou se preferir, entre em contato através dos comentários e eu estarei aqui disponível a elucidá-lo o quanto for necessário. Agradeço mais uma vez pelo tempo e pela sua audiência. Espero por si numa próxima aula. Eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.